Mas então nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz, né? Vamos ler aí, acompanhe comigo aí, ó. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles, os discípulos, olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiam diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês, elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos capítulo 1, dos versículos 9 ao 11. Bom, aqui nós podemos ver, né, algo muito interessante, que fala que da mesma forma como ele subiu, nós vamos ver outra vez ele voltar e subir também. Ele voltará e vai ser visto da mesma forma. Então, de certa forma, já cai por terra essa história de que será um arrebatamento secreto, onde ninguém vai ver nada, vai ser tão rápido que ninguém vai ver nada, ninguém vai ver a volta de Jesus, né? Então, a gente vê aí, fica bem claro aqui no capítulo de Atos 1, 9 ao 11, que da mesma maneira que eles viram Jesus subindo, eles vão voltar, ele vai voltar e nós vamos ver da mesma maneira, a olho nu, né? Eles estavam ali olhando para o céu e vendo Jesus subir, da mesma maneira nós vamos ver a volta de Jesus, né? Ele descer, se nós assim ainda estivermos aqui vivos. Texto bíblico. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Bom, isso está escrito em Mateus, capítulo 24 e o versículo 3. Nós vimos aí, né, os discípulos perguntando para Jesus. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias de acordo com a Bíblia. Né? Eu quero mostrar para você aqui alguns fatos que já têm acontecido, né? Aqui somente mostrando mais um versículo bíblico que diz que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também já descartando aquela possibilidade de que ninguém vai ver a segunda volta de Cristo, mas sim que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então não vai ser algo secreto que ninguém vai ver, e sim todos vão poder ver, né? Que está bem claro dizendo no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá. Então não vai ser algo secreto que ninguém vai ver. Então aí descarta também a possibilidade de um arrebatamento secreto, como alguns vêm a pregar. Mas vamos ver aqui, ó. Interessante aqui, eu quero mostrar aqui para vocês. A imagem fica um pouco ruim, mas eu creio que dá para ver bem aí. Eu vou ler com vocês. Olha o que Martinho Lutero disse: Eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã e estivesse voltando hoje à noite. Martinho Lutero, ele foi um monge agostino, né, e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante no século XVI. Né? Grande Martinho Lutero, muito conhecido aí no meio evangélico. Também temos aqui mais uma frase, né, uma fala de John Wesley. John Wesley é filósofo canadense, professor emérito da Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá. Ele também diz assim: será que estamos em perigo iminente de extinção? Sim, nós provavelmente estamos, argumenta John Wesley em seu relato arrepiante dos perigos enfrentados pela raça humana ao nos aproximarmos do 2º milênio. Né? Então, nós vamos ver agora também, né, alguns cientistas, alguns homens famosos, aí, alguns grandes nomes da história, teólogos influentes, falando um pouco sobre o fim do mundo. John Wesley, como eu já falei, ele fez um livro, né, um livro chamado O Fim do Mundo.
E o livro Fim do Mundo é uma avaliação séria dos muitos desastres que os cientistas previram e especularam e que nos levariam ao apocalipse. Isso foi dito pela Amazon.revien.com.revien, né? Então, se você quiser ir lá dar uma pesquisada, você vai ver aí sobre o livro Fim do Mundo, escrito, né, por John Leslie, falando. Também temos aqui James Lovelock, é um químico, matemático, pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Ele é PhD em Medicina e pesquisador nas universidades de Yale e Harvard, né, duas universidades muito importantes, muito bem conceituadas lá nos Estados Unidos. E ele declara, né, aos 88 anos, um dos cientistas mais influentes do século XX, James Lovelock, chegou a uma conclusão desconcertante. E ele diz: a raça humana está condenada. Gostaria de ser mais esperançoso. Isso ele fala, né, para a Folha de São Paulo. Também Martin Rees, da Hora Final, em setembro de 2003, ele é professor e astrofísico da Universidade de Cambridge. Ele diz: acredito que a chance de nossa civilização na Terra sobreviver até o fim do século presente não passam de 50%. Temos também ele dizendo, a fim de fornecer ao mundo uma visão cientificamente clara sobre o estado atual das mudanças climáticas e seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Então, os cientistas admitem que a temperatura da Terra pode subir a 4 a 10 graus até o final do século. Como falei no início, isso não é mais somente de cunho religioso, mas sim os cientistas também estão preocupados, né, com a temperatura da Terra que está se elevando. Vamos então ver o que o IPCC diz, né? Vamos ver aí o que ele diz. O que o IPCC diz? Eles nunca dizem o que vai acontecer com seres humanos. A maioria dos ecologistas e biólogos sabe que se a temperatura aumentar 10 graus Celsius, seria muito ruim para a civilização e para a humanidade. Quem disse isso foi Paul Breckett. Ele é engenheiro, mestre em física e professor de paleoclimatologia e climatologia na Universidade de Ottawa, Canadá. Sua tese de doutorado estuda a mudança climática bruta no passado e no presente, né? Então, nós vamos, como eu já falei, vamos aqui ver alguns argumentos de alguns grandes cientistas. Ele continua dizendo que não é apenas o aumento da temperatura, mas a velocidade com que ela aumenta. Então, se esta previsão se concretizar, a extinção da humanidade a curto prazo ocorrerá mesmo, né? Então, é algo para nós ficarmos bem atentos. Como eu falei, já não faz mais parte de apenas um cunho religioso. Aqui nós temos Peter Wadhams, é professor PhD em Física e chefe do grupo de Física do Oceano Polar da Universidade de Cambridge. E ele fala o seguinte: há grandes vazamentos de metano borbulhando em todo o mar da Sibéria. A área com milhões de quilômetros quadrados está agora liberando esse metano, e isso oferece uma grande impulsão para o aquecimento global. Guy McPherson, Gondark, ele também diz: o aquecimento global descontrolado já está a caminho de causar a extinção da raça humana. Isso são cientistas que estão falando, né? E aqui novamente nós vimos, né, o relógio do fim. O relógio do fim do mundo representa a contagem regressiva para uma possível catástrofe política global. É coordenado desde 1947 pelos membros do Conselho de Administração do Boletim de Cientistas Atômicos, que inclui 18 ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência e Segurança. Eu quero aqui passar agora também um vídeo para você que fala também a respeito desse aquecimento global, né, que está aí acontecendo.
Como nós vimos, né, já falei sobre ele, sobre Peter Adams, e ele tem um vídeo aqui dele falando, e eu vou ler para você, porque às vezes pode passar muito rápido, e também a imagem não é muito boa, então, mas eu vou estar lendo aí para você, porque é um áudio em inglês, né? E ele começa dizendo assim: é algo muito importante, e eu diria urgente, que reconheçamos há algo acontecendo antes, né? Importante, eu diria urgente que reconheçamos o que está ocorrendo. O que acontece é que a camada de gelo está ficando cada vez mais fina de acordo com os últimos 40 anos e até agora já perdeu metade de sua espessura. A média da espessura da camada de gelo que cobre o Ártico hoje é a metade daquela que cobria há 30 anos atrás. E esta é uma grande mudança. Até o momento, ainda por meio de crateras na camada de gelo, mas isso vai ocorrer em breve. Não é possível mantê-lo fino durante muito tempo, sem se quebrar. O que tem ocorrido é que o gelo tem encolhido lentamente um percentual pequeno por década. Mas, aproximadamente 5 anos atrás, a diminuição começou a se acelerar e agora, durante o verão, nós temos uma enorme área aberta no meio do Ártico. É possível, inclusive, vê-la via satélite. Um dos grandes efeitos já está acontecendo e acreditamos que esse seja o mais importante efeito. Com o gelo diminuindo durante o verão, esta pequena camada de água se tornou em uma grande área e esta quantidade de água absorve tanta radiação durante os meses de verão que a aquece. Agora a água aquece em torno de 5 graus a mais e 5 graus é muito quente para os padrões do Ártico. E esta quantidade de calor na água é o suficiente para dar início ao aquecimento do fundo do oceano. Então, o leito do mar se aquecendo, no momento está congelado. O permafrost é o tipo de solo encontrado na região do Ártico. Mas quando você aquece esse solo em 5 graus, ele começa a derreter e o permafrost está desaparecendo. E o que isso está fazendo é permitir que uma grande quantidade de metano que estava presa no permafrost seja liberado. Nos últimos 2 ou 3 anos tem ocorrido uma expedição de cientistas russos e do Alasca no Mar da Sibéria, que tem observado grandes vazamentos de metano borbulhando em todo o Mar da Sibéria. A área com milhões de quilômetros quadrados está agora liberando este metano e isso oferece uma grande impulsão para o aquecimento global. O gás metano é extremamente potente para o clima, algo em torno de 23 vezes mais forte por molécula que o dióxido de carbono. Então nós vimos aí, né, o quão importante é, o quanto eles já estão preocupados com este aquecimento global, né? Então é importante nós ficarmos atentos em todas as coisas, né? A Bíblia de Jesus mesmo disse que era para nós ficarmos atentos, né, aos sinais, e nós vimos aí então alguns sinais já do que estava acontecendo. E é preciso, né, nós estarmos atentos em tudo que acontece aí no mundo. Se até os cientistas já estão preocupados, né, nós também devemos estar. Nós vimos aí então, né, o relógio, aquele relógio do fim, ele estava agora, eu tenho aqui um arquivo, né, de 14 de janeiro de 2014, ele estava em 23 horas e 55 minutos, né, isso em setembro de 2014. Então, a gente vê que está bem próximo mesmo do fim, isso dito pela ciência, né? A ciência diz que estamos bem próximos do fim. Bom, inspirado em previsões de cientistas, o dia final, ele cria vários cenários apocalípticos, né? Que podem ocorrer com uma mega tsunami, uma grande asteroide, um supervulcão, ou então uma epidemia mundial. Não é questão de se vai acontecer ou não, mas sim quando vai acontecer. Isso disse H.J. Melosh, ele nos diz isso. E agora nós vamos ver aqui o que são pandemias. Pandemias são epidemias de doenças infecciosas que se espalham entre populações localizadas em grandes regiões geográficas, seja um continente ou mesmo um planeta. Isso
foi dito muito antes do coronavírus. Isso já estava sendo previsto pelos cientistas muito antes de nós termos aí o coronavírus, né? Isso já foi dito, aqui você pode ver aí que já próprio John Sidney Oxford, ele disse, né, algum tempo atrás, sim, haverá outra grande epidemia. A única coisa é que nós não sabemos quando, né? John Sidney Oxford, ele é um virologista inglês, professor na Queen Mary, Universidade de Londres, e é um dos maiores especialistas em gripe aviária, vírus HIV e da gripe espanhola. E ele traz aí essa frase dizendo que haverá sim outra epidemia, só não saberia quando. Isso ele disse há algum tempo atrás e agora estamos aí vivendo o coronavírus. Mas vamos adiante. Irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 2 em diante, nós temos a história de Nabucodonosor e ele tem um sonho, né? E é isso que nós vamos agora tentar entender um pouco, porque isso também fala algo concernente ao Apocalipse. E eu quero aqui, então, passar lá para o livro de Daniel. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Daniel, capítulo 2, o versículo 1 e 3. Então, nós vendo isso, nós vimos aí então que Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele fica muito inquieto com esse sonho, né? E ele chama todos os feiticeiros, adivinhos, ele chama muita gente aí para tentar explicar esse sonho, mas ele não conta o sonho. Ele queria que as pessoas, que os feiticeiros, adivinhos, eles dissessem o sonho também. Por quê? Para que eles não fossem enganá-lo, né? Porque se ele dissesse, eles poderiam inventar muitas coisas. Então ele queria que também os adivinhos dissessem o sonho. Então, quando ele fala isso, ele manda chamar todos eles, e dentre eles estava Daniel. E ele fala isso a todos, dizendo que se ninguém fosse capaz de interpretar esse sonho, de dizer qual era o sonho, então todos seriam mortos. Nós vamos ver aqui o que acontece a seguir. No versículo 26, continua dizendo: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei os mistérios sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Interessante aqui, eu até frisei bem ali, que Daniel, ele glorifica a Deus, né? Ele poderia tomar glória para si dizendo: não, eu vou te revelar agora um sonho e eu sou um sábio. Ele poderia enrolar o rei de alguma maneira, mas ele não faz isso. Ele deixa bem claro: existe um Deus no céu que revela mistérios. E ele mostrou ao rei o que faria. Que coisa linda aqui para nós aprendermos e encerrarmos mais mais esta parte, este episódio, né? Deste curso aqui do Apocalipse, esse estudo. Como é lindo quando a pessoa glorifica o nome do Senhor. Daniel, ele deixou aqui algo bem claro, porque era um homem tão usado e querido por Deus. Porque tudo que ele fazia, ele dava honras e glória ao Senhor. Ele estava dizendo que ele não tinha condições, que ele não podia, mas que o Deus do céu podia. E isso é maravilhoso quando eu e você, nós temos essa consciência de que a honra é dele, a glória dele, é tudo por ele e para ele. E eu quero encerrar agora mais este capítulo, né, mais esse estudo aqui desse dia, desse segundo dia
desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, e te convidando, não perca o próximo episódio, que nós vamos ver o que acontece nesse sonho, nós vamos compreender o sonho de Nabucodonosor. Que Deus abençoe e até a próxima aula.